Bom dia, Viva Brasil! Bom dia! Vixe, o cemitério está mais contagiante do que aqui, hein, Juninho? Bom dia, Viva Brasil! Bom dia! Bom dia! Que alegria, hein? Que alegria! Meu nome, irmãos, é Walter, né? Eu sou atualmente o presidente da Renovação Carismática Católica aqui da Diocese de Limeira. Então, para você que veio de fora da Diocese, né, sinta-se muito bem-vindo, sinta-se muito bem acolhido, né, pelo meu coração, e que Deus derrame sobre o coração de vocês neste final de semana graças abundantes, né, que vocês possam ter um ano de 2025 muito feliz, muito abençoado e cheio de santa esperança, amém? Amém. Pega comigo Evangelho de São João, capítulo 3. Irmãos, eu rezava por este momento de pregação, enquanto você vai tomando a palavra aí, e o Senhor colocava uma palavra no meu coração. Vocação. Como nós precisamos tomar consciência da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa eleição, o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, pelo qual eu estou aqui neste final de semana. É preciso trazer à nossa consciência uma clareza do porquê que Deus me tirou do meio do povo e me colocou aqui neste final de semana para dar ao meu coração a ciência, a sabedoria, o discernimento, o entendimento do que Ele quer para mim para o próximo ano de 2025. Então ele falava de vocação. É claro que muitos aqui já dizem, eu sou casado, eu sou celibatário, eu já sou avô, tenho neto, mas eu não estou falando desta vocação. Eu estou falando de um chamado carismático. Aquele chamado que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que eu preciso transbordar, eu preciso colocar para fora, é preciso extravasar de dentro para fora. Carisma. E qual é o grande carisma daqueles que estão aqui, que será despertado, ou talvez será reavivado? É o de que você precisa mesmo ser avivado. E para avivar o Brasil, para avivar a sua casa, para avivar a sua família, você precisa ser avivado. Esse rio, como cantávamos na canção, ele precisa fluir, irmãos. Ele precisa ser jorrado para fora. Ele precisa extravasar, ele precisa ser derramado. Porque senão, como diz o Papa Francisco, na encíclica que ele lançou sobre o ano da esperança, se não transbordarmos, o nosso testemunho, ele não é convincente. E o pior, o nosso testemunho, ele não arrasta. Por quê? Porque não tem força interior. Não tem vida interior. Por isso que o transbordamento, ele já vem de dentro. Essa é a vocação nossa nesse final de semana. Procurar descobrir o porquê que eu estou aqui. E Deus já vos diz, é preciso que vocês transbordem. Transbordar, para que o teu testemunho seja convincente e para que o testemunho teu atraia. Você precisa atrair, a tua vida precisa atrair. Por quê? Porque senão você vai viver a sua espiritualidade como se fosse uma ilha, somente para você. Enquanto que muitos lá fora morrem, como diz a beata Núquia de Ptolomeu, se o meu coração não arder de amor, muitos morrerão de frio. E por que muitos estão morrendo de frio espiritualmente falando? Porque o meu coração e o teu coração não tem sentido um abrasamento espiritual por Jesus e pelo Espírito Santo. Nós temos bebido da água muito superficialmente. Se quando não bebemos da água barrenta. Mas isso acontece porque nos falta profundidade.
E era a segunda palavra que o Senhor me colocava no coração: vocação e profundidade. É preciso mergulhar. Por quê? Porque o raso não te serve mais. Você não pode contentar-se com o raso, com a superfície, com o estar à beira. Deus chama ao alto, duque em alto, vá ao alto, mergulha, vá longe, filho. Você tem a minha graça, você tem o meu espírito, você tem o meu olhar, você tem a minha misericórdia, você tem a minha alegria, você tem a minha força. Derramarei sobre vós a força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins do mundo. O problema é que nós não estamos crendo na palavra de Deus com toda a força que ela possui, porque nós não temos ainda uma consciência clara da nossa vocação. Então eram as duas palavras que o Senhor colocava no meu coração: vocação e profundidade. Avivar o Brasil. Mas o Brasil é aqui dentro primeiro. Aqui, no coração. Pentecostes é aqui primeiro. Pentecostes, antes de ser um ato externo da ação poderosa de Deus, é aqui no coração, é na alma, que Ele se manifesta, que Ele se derrama, que Ele se dá, que Ele se oferta, que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele regenera, que Ele recria, que Ele aviva, que Ele dá força. É dentro do coração, é na alma. É lá dentro, é naquilo que você tem de bom e de ruim aí dentro. Para depois avivar para fora. Mas avivar. A nossa missão é avivar. A nossa missão é avivar. Mas para isso nós precisamos meditar sobre um homem. João 3, pegue comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, fariseu, autoridade entre os judeus. Este foi se encontrar com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer sendo já velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Até aqui, irmãos, palavra da salvação. Dá um beijo na sua palavra e aplaude essa palavra de Deus. Aplaude, 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 aplaude. Aplaude. Veja, irmãos, olha o que o texto nos diz, o que São João quer nos dizer. Havia um homem cujo nome era Nicodemos. Homem justo, claro. Justo, honesto. Tanto é que ele vai procurar Jesus. Ele não é como os outros do conselho dos anciãos, que pertenciam ao Sinédrio, que queriam de prontidão, vendo a pregação de Jesus, vendo o que Jesus fazia, levá-lo à morte. Nicodemos era justo, era honesto. Nicodemos era fariseu. Um homem que conhecia a palavra. Um homem, se nós pudéssemos colocar hoje no contexto que estamos, um homem de igreja. Um homem que frequenta o grupo de oração. Um homem que frequenta a comunidade ID semanalmente, nas suas reuniões de oração, no seu grupo de oração. Assim era Nicodemos, um homem que rezava.
Um homem que lia a Torá, que lia a palavra, que tinha um conhecimento claro da palavra. Ele era mestre de Israel. Jesus vai dizer um pouco mais para frente: tu és mestre de Israel, tu és o conhecedor das Sagradas Escrituras. O problema era que Nicodemos tinha ainda uma fé superficial. Tanto é que ele procura Jesus à noite. Tanto é que ele não tem a coragem suficiente para ver Jesus, para se encontrar com Jesus à luz do dia. Então ele vai à noite, escondido por medo, escondido talvez por covardia, mas ele vai ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ele vê Jesus fazendo aqueles sinais, aqueles milagres. Nós estamos saindo do capítulo 2, onde Jesus adentra o templo de Jerusalém e vê ali a reunião dos cambistas, aquele mercado de peixe acontecendo, e Jesus desce um chicote, desce a lenha nos cambistas, expulsa os animais do templo. Nicodemos vê toda aquela situação e se sente profundamente incomodado. Quem é este homem? Será ele mesmo o Messias que deve vir ao mundo para salvar-nos? Será ele a realização, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento? E ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai. Mas ainda com uma fé superficial. Nicodemos não tinha a profundidade da palavra. Nicodemos ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Nicodemos vivia às margens, como muitos de nós. Como muitos de nós, que viemos à igreja, frequentamos os grupos de oração, frequentamos as missas, os sacramentos, comungamos Jesus na Eucaristia, somos perdoados dos nossos pecados, somos batizados pelo sacramento, mas ainda vivemos uma vida muito superficial, muito à margem. Não tem profundidade, não tem entrega. Não tem. Assim era Nicodemos. Assim era ele. Mas ele vai ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Jesus o atraiu. Jesus o amou, né? Como ele fez com o jovem. Ele olhou para o jovem e o amou. Assim também Jesus fez com Nicodemos. Ele o amou, o atraiu, trouxe para perto, mesmo em meio à escuridão da noite, não tem problema. Não tem problema você ser pecador, você ser pequeno, você ser pobre, você ter uma vida ainda no pecado. Não importa isso hoje para Deus. O importante é que você veio, você foi atraído, assim como Nicodemos foi, sem mesmo entender o projeto de Deus para ele ainda, sem mesmo entender a vocação pela qual ele recebeu no coração e na alma. Ele foi ao encontro de Jesus. E isso é importante hoje para nós. Você precisa ir ao encontro de Cristo. Você não pode estar somente aqui de corpo presente como um defunto, na missa de 7º dia. Mas você precisa vir. E esse é o primeiro passo. Vir. Se aproximar. Porque aquele que se aproxima da luz, a luz clareia. Então Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E ele diz: Jesus, ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estar com você. Se Deus não estar com ele. E Jesus disse aquilo que pegaria o coração de Nicodemos. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Eu sei, Nicodemos, que você foi atraído a mim, talvez pelos milagres, talvez pelas palavras que eu disse que te incomodaram. Eu sei que você foi atraído talvez pelo testemunho de alguém que falou de mim para você. Eu sei de tudo isso, mas necessário é nascer do alto, porque aquele que não nasce do alto não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus aquele que não nasce do alto. Jesus introduz aqui uma palavra que vai quebrar o coração de Nicodemos, que é a questão do novo nascimento, de nascer de novo. De nascer do alto, de nascer da graça do Espírito.
E é tão interessante que no texto a palavra nascer de várias formas vai aparecer durante 8 vezes, para nos dizer que isso é o importante para nós, nascer de novo, o novo nascimento. Aquilo que para os evangelhos sinóticos é tido como conversão, para o evangelista João é tido como um novo nascimento. Vai muito mais além do que uma simples conversão. Na verdade, a tradução correta seria: se vós não fordes gerado de novo, não poderá ver o reino de Deus. Sermos gerados, irmãos. Sermos gerados no Espírito. Eis o grande segredo para os nossos tempos. Sermos gerados pelo Espírito. Isto é o novo nascimento. É muito mais do que se converter ao Senhor. É permitir que o Espírito pegue o meu coração, aquilo que fala o profeta Ezequiel, extraia de dentro do meu coração, de dentro do meu peito, e arranque de dentro o coração de pedra e coloque dentro um coração de carne. Isso é nascer de novo. É ser tirado do peito o coração de pedra. A pedra, como vocês sabem, é um minério frio, gelado, sem vida, não consegue se locomover por si mesma. Muitas das vezes nosso coração se encontra desse jeito. Frio, sem vida, como diz a música, né? Frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Frio, gelado. Incapaz de mover-se por si próprio. Porque não tem força, não tem capacidade. Quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, Ele está fazendo com que a profecia de Ezequiel se cumpra no coração de Nicodemos. Eu extrairei do vosso peito o coração de pedra e colocarei nele um coração de carne. O nosso coração tem sido um coração de pedra? Um coração frio? Um coração gelado? Um coração insensível? Um coração superficial? Por isso que Jesus repete durante 8 vezes nesse evangelho, necessário é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, um novo nascimento. Nós precisamos ser de fato revestidos do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, e termos o nosso coração transformado, iluminado pela graça de Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos. Nascer de novo. Porque se eu não nasço de novo, irmãos, que fruto eu dou? Que testemunho é válido se eu não nasço de novo? Na minha casa, com a minha esposa hoje. Imagina se eu não nascer de novo. Mas nascer também requer morte. Nascer requer despojamento. Nascer requer renúncia. Eu preciso deixar o homem velho para trás, para que Deus faça o novo acontecer, para que Deus venha e revista-me com o seu ser, com o seu espírito, com a sua força. Nicodemos não entendia isso. Por isso que ele questiona Jesus, como pode um homem nascer sendo já velho? Nicodemos vive à margem do superficial. Quantos de nós não nascemos? Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer sendo já velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino se não nasce do Espírito. Ninguém faz a experiência do sobrenatural de Deus se não nasce do Espírito.
Ninguém conhece Jesus de verdade se não nasce do Espírito. Ninguém consegue ser fiel até o fim se não nasce do Espírito. Ninguém consegue avivar o outro se não nasce do Espírito. Ninguém consegue gerar no irmão do lado aquilo que fez a Virgem, aquilo que aconteceu com Nossa Senhora, se não nascer do alto. Nossa Senhora, quando recebeu a anunciação do anjo, vocês conhecem muito bem a palavra, ela corre apressadamente para visitar sua prima que se encontrava grávida, e ao saudar a sua prima, a criança no ventre é batizada no Espírito Santo. Mas por que o meu testemunho não tem gerado batismo no Espírito Santo naqueles que comigo convivem? Porque eu não nasci do alto. Eu não nasci de Deus. Então meu testemunho não batiza ninguém. Por isso que os nossos grupos de oração, eu conversava com o irmão lá em cima, e nós questionávamos o porquê. Depois de um processo de pandemia violento que nós vivemos, os nossos grupos de oração foram cada vez mais diminuindo, e eu, como ele me questionava, como pode isso acontecer? Porque a minha vida não tem gerado batismo no Espírito. Porque, na verdade, eu não nasci de novo. Eu ainda vivo como Nicodemos. E Nicodemos hoje precisa morrer dentro de nós. Esse Nicodemos precisa morrer para nascer. Esse Nicodemos precisa hoje ser mergulhado em Deus. Mergulhado, irmãos. Mergulhados mesmo, mergulhar sem medo, porque senão, cada vez mais, os nossos grupos de oração, as nossas assembleias vão se debandar. Nós vivemos um tempo de apostasia muito grande, uma falta de fé tremenda. As pessoas querem graça, mas não querem ir ao autor da graça. As pessoas querem cura, querem libertação, querem restauração, mas não têm a capacidade mais de levantar a bunda do sofá para ir à igreja. Mas quer receber graça. Mas quer ter a vida avivada, quer ter a vida batizada, quer ter a vida imersa na graça, mas não tem mais a capacidade de se levantar e ir. Elas pensam que Deus é como se fosse um mestre de food service, né? Um self-service. Eu quero, você tem que me dar, eu quero, você tem que me dar, eu quero, você tem que me dar. Não, não é assim que funciona. O céu, o reino dos céus é dos violentos. É dos violentos, e só é violento aquele que é batizado no Espírito Santo, aquele que nasce de novo da água e do Espírito, aquele que é mergulhado no Espírito Santo, aquele que faz aquilo que Nicodemos fez, a experiência de um verdadeiro encontro com Cristo. E é tão de Deus, Nicodemos, que depois desse encontro, João vai citar Nicodemos 2 vezes mais, mas não é mais à noite, já é à luz do dia, o momento em que Nicodemos debate-se entre o sinédrio lá para defender Jesus, e depois lá quando Jesus é crucificado para pegar o seu corpo para ser sepultado. Olha a transformação que este novo nascimento causou na vida de Nicodemos. Sai das trevas para a luz. Sai do mundo da carne para o mundo do Espírito. Sabe por que você não vive um batismo genuíno no Espírito Santo? Sabe por que você não experimenta de forma genuína aquilo que o Espírito fez em Pentecostes, no Atos dos Apóstolos 2? Porque você vive na carne. Nós estamos vivendo ainda na carne. E na carne não significa que nós estamos pecando, vivendo uma vida de pecado somente. Mas nós estamos vivendo uma vida muito humana, irmãos. Muito humana. Muito humana, muito cheio de seguranças humanas. É por isso que nós ainda não experimentamos a vivacidade do Espírito. É por isso que ainda nós não temos um conhecimento da pessoa do Espírito.
Porque vivemos na carne. E quem nasce da carne é carne. Nós estamos dando carne para as pessoas. Cheio de seguranças humanas. Nós vivemos de uma forma muito materialista. Muito materialista. Eu só creio se eu toco. Eu só creio se eu pego. Eu só creio se o milagre acontece comigo. Eu só creio se um anjo do céu vier aqui falar comigo. Do contrário, eu não consigo crer. Do contrário, eu não quero crer. E foi o grande despertamento de Nicodemos. Crer. Crer. Nicodemos creu que aquele homem que estava ali diante dele não era simplesmente um homem, ele era Deus. E como Deus que é, pode dar ao coração de Nicodemos aquilo que ele mais procurava, aquilo que ele mais tinha sede, aquilo que ele mais desejava no seu profundo, que era a graça do Espírito Santo, a graça de uma vida verdadeiramente transformada, repleta, transbordante mesmo do Espírito Santo. Mas ele creu. E quando nós vivemos na carne, nós temos dificuldade em crer. Nós temos dificuldade de fazer o que fez Santo Antão, por exemplo. Ontem, dia de Santo Antão. Santo Antão entra na igreja para assistir a missa, ouve o evangelho, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Diz a sua biografia, ao sair da igreja, ele pegou todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza e deu aos pobres. O problema é que nós não queremos dar as coisas aos pobres. O problema é que nós queremos ter uma vida salva, uma vida santa, uma vida reta, mas nós não queremos desfazer de tudo aquilo da qual nós somos ainda apegados. Então é carne, carne mesmo. Nós vivemos no mundo da carne, numa realidade carnal. Enquanto nós não sairmos do mundo da carne, nós não experimentaremos a vida no Espírito, a vida do Espírito. Porque há uma diferença muito grande entre viver uma vida do Espírito e uma vida do Espírito. Quando você vive uma vida do Espírito, essa preposiçãozinha simples e básica de, significa que você pertence ao Espírito. Significa que você está no Espírito. E que o Espírito está em você. E que do seu rio flui água. Flui água. Água que mata a sede. Água que seca aquilo que é árido. Água que dá vida. Água que dá vida sobrenatural. Água que dá vida sobrenatural. Água que quando lançada às beiras da margem, dá fruto. A árvore cresce, a planta cresce, a flor cresce. Gera virtude, gera dom, gera batismo, gera alegria, gera discernimento, gera prudência, gera vidas avivadas. Vidas cheias do Espírito Santo, irmãos. Esta é a grande vocação nossa. Sermos cheios do Espírito Santo. Como foram os santos. Que não tinham medo. Medo de dar a vida por Cristo. Medo de dar a vida pela igreja. Medo de dar a vida pelo irmão. Como São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a vida por um pai de família. Que não teve medo de morrer por causa de um pai de família. Um homem cheio do Espírito Santo. E essa é a experiência que Jesus convida Nicodemos a fazer neste evangelho. Nascer da água e do Espírito. O vento sopra aonde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Como é que conhecemos o Espírito Santo? Pelos seus efeitos. Pelas suas causas.
Não há outra forma de conhecer o Espírito. Não há outra forma de atrair para o Espírito. Se o meu testemunho é vão, se o meu testemunho é carnal, se eu fico simplesmente preso àquilo que o mundo prega, as ideologias pregam, o Espírito sopra onde quer, significa, Nicodemos, você precisa ser livre. Você não é livre, Nicodemos. E uma pessoa que não é livre, ela não é capaz de, com determinada determinação, como dizia Santa Teresa d'Ávila, dar um sim genuíno ao Senhor. Por quê? Porque não é livre. Está apegado, está preso às coisas da matéria, às coisas da carne. É carne, irmãos. É carne. É essa experiência de liberdade que o Espírito quer fazer conosco esse final de semana. Nos fazer livres. Livres para sermos quem nós somos. Livres para sermos aqueles pelo qual Deus criou para ser. Livres para responder com grandeza de alma a vocação que o Senhor nos chamou. Responder com grandeza de alma. De ser um sim generoso. Eu tenho continuas vezes falado que o grande problema dos cristãos católicos hoje no mundo que nós vivemos não é o pecado que ele comete, não é a fraqueza que ele tem, não é a limitação que ele possui, não é as fragilidades que ele carrega na sua carne, na sua humanidade, mas é a falta de generosidade para com Deus. Por isso que nós caímos muito. Porque nós não somos generosos na entrega. Nós não somos generosos na entrega. Eu dou ao Senhor já querendo receber de volta. Eu tenho uma dificuldade de me abandonar em Deus. De colocar tudo diante do Senhor e dizer, Senhor, é teu, toma conta. Se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor não quer, eu não quero. Se o Senhor falar para mim, vai à esquerda, eu vou à esquerda. Se o Senhor falar para mim, vá à direita, eu vou à direita. Se o Senhor falar para mim, é essa roupa que você tem que vestir, é essa roupa que eu vou vestir. Se o Senhor falar para mim, é esse emprego do qual você não pode entrar, porque se você entrar, você vai perder a graça do céu, da eternidade dentro de você, e você terá coragem de falar não a este emprego, a este relacionamento, a esta relação. Carne. E quando tem carne demais, não tem generosidade. Mas como fazer para nascer de novo? O que fazer para ser realmente avivado? Ter o coração mesmo pertencente a Deus, ao Espírito Santo, essa vida que Jesus disse a Nicodemo. O que eu faço mesmo para nascer de novo? Jesus vai dizer um pouco mais para frente. Versículo 14. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado. O Filho do Homem precisa ser elevado. Você precisa olhar para o crucificado. Você precisa se voltar ao crucificado. E ele precisa ser elevado em você. Você precisa elevar Jesus. Esta é a condição do novo nascimento. Você precisa fixar os teus olhos nele. Você precisa crer que é Jesus crucificado. É graças à cruz que nós temos o batismo no Espírito. É graças à cruz de Jesus, à Páscoa de Jesus, que eu recebo o Espírito Santo. Ele disse isso muito bem claro. Se eu não for, ele não vem. Significa, se você não fazer uma experiência da morte de Cristo dentro de você, da paixão de Cristo dentro de você, você não terá este novo nascimento. Isso significa, em palavras simples, você precisa abandonar de forma clara, consciente, viva e
forte, uma vida humana e de pecado que você ainda continua resistindo a ter. Se o Senhor falou de vida nova hoje nesta pregação, é porque muitos de nós que estamos aqui dentro precisa nascer de novo. Porque do contrário não seria este tema gerado pelo coração do fundador da ID para estar pregando como a primeira pregação de um retiro de avivamento. Então significa que eu e você precisamos nascer de fato. Tem muita coisa dentro de você que precisa morrer, precisa ser crucificada, precisa ser abandonada, precisa ser rejeitada, precisa ser pisada mesmo com os pés. Você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa ter verdadeira conversão aqui dentro. Porque Nicodemos tinha uma grande dificuldade de crer em Jesus. Por isso que ele perguntou, como pode um homem, sendo já velho, nascer de novo? Jesus disse, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de crer, Nicodemos. Aquele que crê, nasce. Aquele que tem fé, nasce. Então nós precisamos elevar Cristo com a nossa vida. Elevar. Essa é a nossa vocação, irmãos. Essa era a grande inquietude de Nicodemos. E talvez você também traga essa inquietude dentro de você. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? O que é que eu vim fazer nesta cidade esse final de semana? Chegou aqui e já se arrependeu de ter vindo. Eu sei, as pessoas estão sorrindo aí, ó. Porque é isso mesmo. Nossa, paguei tudo isso para quê? Para nascer de novo. Ah, irmãos, se o mundo soubesse o que é a graça de um novo nascimento, se você soubesse o que é nascer de novo de fato, você não pensaria duas vezes para estar aqui. Nós precisamos, de forma urgente, irmãos, retornarmos ao Espírito Santo. Retornarmos ao Espírito Santo. Retornarmos ao Espírito, isso é a grande urgência dos nossos tempos. Porque senão você não vai conseguir ser fiel até o fim. E o que dizia, nosso saudoso Monsenhor Jonas Abib, aquele que não adorar, não vai aguentar. Porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Se você não adorar a pessoa do Espírito Santo, se você não nascer de novo hoje, se você não fizer uma profunda experiência com o Espírito, é aquela experiência, sabe, de quem é atropelado por um caminhão. É impossível você ser atropelado por um caminhão e não te acontecer nada. É impossível. É essa experiência que eu estou falando, de ser atropelado pelo Espírito. De ter com que Ele mexa tudo em você, tudo mesmo. Para que Ele faça uma cirurgia dentro de você, através da palavra de Deus, e Ele arranque de fato o coração de pedra que continua insistindo a bater dentro do seu peito. Você precisa querer ter um coração novo a partir de agora. A partir de agora, essa é a grande promessa de Cristo para você. Mas esse também tem que ser o maior desejo do seu coração. Ter o coração de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vida de Cristo, o testemunho de Cristo, o olhar de Cristo, porque senão você não vai aguentar, você vai abandonar tudo que o Senhor até hoje te proporcionou, filho e filha da igreja. Isso é nascer do alto, é ser introjetado no seio da Trindade, e ali ser gerado mesmo como uma criança, que durante 9 meses é gerada no ventre de sua mãe. Você precisa ser gerado, você precisa fazer a experiência de se abandonar, de viver a experiência da escuridão do ventre,
como a semente que é lançada na terra, ela precisa fazer a experiência da escuridão da terra, para ela poder dar broto, para ela poder frutificar para fora. Se você não fizer a experiência da escuridão, o que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa morrer hoje, para que o Espírito faça nascer em você vida nova, vida em abundância, vida sobrenatural. Isso é a viva, isso é o avivamento. Isso é o que provocou Francisco de Assis no seu tempo, Domingos de Gusmão no seu tempo. Homens simples, homens pobres, homens de uma ordem mendicante, que com uma Ave Maria, Domingos, arrancava 1000 demônios de um corpo, de uma alma, arrancava da goela do leão uma alma. É esse o testemunho de um coração avivado, irmãos. É esse. Chega de superficialidade, chega de viver às margens. Deus é abundante, Deus é um mar oceânico, irmãos. Para de querer beber pouco da graça. Meu Deus, eu não me conformo com os cristãos católicos dos dias de hoje. Meu Deus do céu, eu não consigo acreditar. Nós temos na igreja, a igreja santa católica, nós temos o colégio dos apóstolos, nós temos os 9 coros dos anjos, nós temos o augusto sacrifício da missa, nós temos a Imaculada Virgem, nós temos um anjo da guarda, nós temos a comunhão do santo, nós temos os sacramentos da igreja, nós temos a graça de termos a nossa alma remida pelo sacramento da penitência. Nós temos a graça de ver Deus entrar dentro da nossa alma, e eu continuo numa vida mesquinha, farisaica. Chega disso, meus irmãos. Chega, sai da superficialidade. Faça com que o Nicodemos morra hoje dentro de você, e você de fato nasça da água e do Espírito, e a água flua, e dá vida àquilo que está seco, aquilo que está árido, e cumpra aquilo que fala a beata Núquia de Ptolomeu: se o meu coração não arder de amor, muitos vão morrer de frio. Nós temos muito, irmãos, e como eu amo a igreja, meu Deus do céu. Quando a minha esposa chegou diante de mim, a gente começou a namorar, eu disse para ela: tem 2 pessoas do qual eu amo mais sobre o mundo. Primeiro, Jesus Cristo nosso Senhor, e segundo, a igreja. Se você veio para me atrapalhar, vaza. Porque a igreja é fantástica, irmão. O que nós temos, misericórdia, ninguém tem. Mas nós vivemos o quê? À margem. À margem. À margem. Vida superficial. Novo nascimento. Extrairei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração semelhante ao de Cristo. Isso é avivar, isso é avivamento. Essa é a nossa vocação: avivar, iluminar, dar luz, gerar batismo genuíno, gerar batismo no Espírito Santo, tirar as pessoas dessas vidas mesquinhas que elas vivem, fazer com que elas retornem ao Espírito Santo. Essa é a experiência que fez Nicodemos, e essa é a experiência que nós vamos fazer esse final de semana. O Espírito Santo é dado de graça, você sabe disso, né? Ou é um segredo que guardava para mim? Sabe disso, sim ou não? Sabe nada, ninguém respondeu? Abre a boca. Sabia que o Espírito Santo é um dom dado de graça para você? Sim ou não? Sim. Só depende de você pedir. Eu não posso pedir por você. Eu posso pedir para que ele venha sobre você. Mas se você não desejar, ele nada pode fazer. Posso interceder, mas eu não posso pedir por você. Eu posso pedir para você. Só você precisa pedir por você. Então peça mesmo. Peça. Peça mesmo. Vamos nos preparar para rezar? Vamos ficar de pé.